Olá, mais uma vez nós estamos entrando na tua casa, com a tua permissão, com o programa Palavra de Fé. E realmente é um motivo de muita alegria, visto que nós estamos comemorando 5 anos. E nesses 5 anos nós tivemos a visita do nosso pastor presidente, pastor Darcy Modes, onde ele esteve junto conosco na nossa igreja, a Comunidade Batista Vida Nova de Camobi, trazendo uma bela palavra. Eu quero que hoje você possa olhar para dentro de si. Eu quero que hoje você possa olhar para as pessoas que estão perto de ti, porque foram presentes de Deus para a tua vida também. Eu quero que hoje você tenha realmente coragem de fazer uma reflexão mais profunda e agradecer a Deus por tudo que Deus tem feito em tua vida. E não tem sido poucas coisas, querido. São muitas coisas. Apesar de falarem do Pai Nosso, e às vezes nós não compreendemos a intensidade, o que Deus está falando na sua passagem, nessa passagem tão linda, tão bela, sobre o Pai Nosso. Deus ele se revela como Pai. Ele poderia se revelar como juiz. Ele poderia se revelar como legislador. Ele poderia se revelar como aquele que tem justiça, tem paz, que supre todas as nossas necessidades. Tudo isso ele é. Mas uma das coisas que mais eu gosto na palavra de Deus é Deus como Pai. Isso provoca intimidade. Essa boa de saber que o Criador dos céus e da terra, Ele é nosso Pai. Ou seja, Ele nos compreende, Ele nos ama, Ele nos aceita assim como nós somos. Mas é claro que nós temos que melhorar cada dia, né? Precisamos melhorar para ser seus filhos amados. Então você pode hoje chamar o Senhor de Pai. Isso é um privilégio. O nosso Deus, nosso Pai. O Pai que nos compreende, o Pai que nos entende, o Pai que nos aceita, conhece as nossas dores, quer nos ajudar. Está sempre com seus ouvidos atentos, em suas mãos estendidas, prontas para nos ajudar. E hoje nosso Pai está aqui e quer ouvir a tua voz. Talvez você tenha tido uma semana bem difícil. Talvez você tenha tido muitas tribulações. Talvez você tenha tido problemas que nem você compreende como é que surgiram. Talvez outros problemas acabaram explodindo na tua vida como uma bomba. Mas você decidiu vir aqui nesse lugar e agradecer a Deus por tudo que você tem, por tudo que você é, até mesmo pelas dúvidas. Por isso nós vamos agora louvar o Senhor. Mas antes de louvar o Senhor, eu quero que você feche os teus olhos e vamos agradecer ao Senhor por Ele ser Pai. Amém? Feche os teus olhos nesse momento. Reconhecemos, Senhor, que somos pecadores e precisamos e dependemos de Ti, Senhor, porque sem Ti não podemos fazer absolutamente nada, mas contigo somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Você nos perdoa, Senhor, por todo pensamento, por toda atitude, por toda omissão, por tudo aquilo, ó Deus, que talvez tenha desagradado. Agora, Senhor amado, consola a nossa alma, sossega a nossa alma, Senhor, porque precisamos de Ti. Desesperadamente precisamos de Ti. Acalma, Senhor, nosso coração. Aquieta, Senhor, a nossa alma, assim como Tu fizeste, Senhor. Aquele mar revolto, disseste apenas uma palavra: sossegai, e a tempestade, o mar se acalmou. Faça assim com nossa alma também, Senhor. Dá os teus anjos, Senhor, para acampar aqui, Senhor. Deus bendito,
Abre nossos ouvidos espirituais para ouvir a tua voz. Não permita que nada venha tirar a atenção, Senhor, da tua voz, mas que nós possamos também ouvir a ti, Senhor. Agora queremos te louvar e adorar. Fala conosco também, Senhor, nessa noite. É o que nós te pedimos e desde já agradecemos. Em o nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia.
melhor lugar que tem para ficar. Na presença do Senhor. Na verdade, esse lugar a gente não pode sair nunca, né? Quando nós saímos da presença de Deus, algo se quebra em nós. Mas quando nós voltamos para a presença de Deus, nós nos sentimos inteiros, nos sentimos plenos. Amém? Pastor Garcia, por gentileza. A vida nos apresenta desafios, mas o que procuramos é viver sempre bem e feliz. Somos unidos por sermos especiais. Afinal, se fôssemos iguais, tudo seria tão sem graça. Ainda bem que viemos para fazer a diferença nesse mundo. Eu estou muito feliz de estar aqui, de estar contigo, de poder estar nesse culto hoje à noite, sentir a presença de Deus. Estou muito grato a Deus por isso. E eu trago um abração grande da igreja lá de Jaraguá do Sul. E quero também dizer, amados, que nós temos orado toda semana por vocês. Seja com os pastores nas terças-feiras, que a gente tem reunião de oração, sempre lembramos vocês nas terças. E todas as segundas-feiras, nos nossos momentos de oração com toda a igreja, a gente lembra de vocês, ora por vocês e pede ao Senhor para que Ele faça muitas coisas boas e tudo que Ele quer fazer na vida de vocês aqui. Amém? Obrigado por sempre me receberem com muito carinho e pelo privilégio que eu tenho de poder ministrar a vocês. Vocês são um povo muito precioso, muito especial. Cada lugar é um lugar diferente. E cada momento é um momento diferente. E eu quando estou no culto, eu procuro absorver a adoração, procuro adorar, escutando a letra, adorar. E Senhor, fala alguma coisa para nós, fala para a gente, né? A gente precisa ouvir tua voz. E nós vivemos uma época, amados, em que estamos totalmente centrados na gente. E é por isso que muitas igrejas tornaram-se igrejas de espetáculo, com o objetivo de satisfazer uma clientela cada vez mais exigente, porque as pessoas não estão mais vindo com o propósito de adorar, de se tornar o culto o centro da vontade de Deus, né? O culto o centro de Deus, onde Deus é o centro, vamos dizer assim. Culto Cristo centro. As pessoas estão indo para as igrejas, na verdade, em busca de bênçãos, né? Em buscas de reconhecimento, em buscas de satisfazer as suas necessidades, enfim. E aí a igreja vira um comércio, porque ela se torna tão ávida quanto as pessoas que a frequentam, porque sempre estão indo a Deus em busca de que Ele os satisfaça, de que Ele os complete, de que Ele lhes dê, que eles cumprem os seus sonhos, que ele se torna um servo de muitos senhores. Eu sei que isso não é aqui assim. E pensando nisso, eu quero tratar de um assunto hoje à noite rapidinho contigo, que é a dificuldade que a gente está vivendo hoje de receber não. As crianças não gostam de receber não, resistem a isso, né? A gente resiste quando ouve alguém nos negando algo que muito queríamos ou que buscávamos. Aliás, nós somos indivíduos que não queremos mais receber nenhum não, porque a gente está ávido, precisa, quer. E quando Deus diz não? Eu estava pensando esse ano, seriamente, sabe, para viabilizar, né, o ministério da gente, para cuidar de pastores, cuidar de igrejas, cuidar de tudo isso aí. Estava pensando seriamente esse ano, estava conversando,
de transferirmos a nossa casa, a nossa residência para os Estados Unidos. E aí fica perto do Oriente Médio, fica perto da Europa, fica perto, e às vezes é mais rápido vir de lá para cá do que vir de Jaraguá para cá. E pensei, olha, eu acho que vou pensar nisso. Eu disse, não, você tem igreja, você não vai sair de lá. Amém. Não. E eu penso que quando nós passamos por dificuldades, amados, e situações inesperadas, é natural que a gente corra para Deus, ore, busque, porque Ele quer que a gente faça isso, devemos fazer. Mas o duro é que quando as coisas apertam, quando a gente está num momento muito difícil, e a gente vai para Deus e busca Deus, imagina que Deus vai nos responder positivamente, e aí há um silêncio de Deus, Deus não diz nada, Deus se cala. Difícil, né? Você desesperadamente precisa que Deus interfira, intervenha, Ele haja, e você descobre que Ele não vai fazer nada. E pior, quando Ele diz não. E tudo na nossa vida hoje é urgente, né? Já perceberam? A pior coisa com a qual nós temos que lidar, amados, é com não. Porque ele mexe com a nossa autoestima, ele mexe com a nossa autoimagem. Ele nos nega coisas, às vezes, que nós tanto desejamos. Agora, quando Deus diz não, a grande questão é como é que a gente reage. Quando Deus diz não, o que a gente faz? Às vezes olhamos para dentro de nós mesmos dizendo, será que estou orando errado? Será que eu não estou agindo de maneira correta? Será que Deus não me ouve? Está faltando alguma coisa na minha relação com Ele? Se Ele me ouve, por que Ele não me atende? De fato, às vezes, eu volto a dizer que Deus diz não. E o fato de Deus dizer não significa que Ele deixou de nos amar, não significa que Ele deixou de ser fiel, não significa que Ele deixou de se importar, não significa que Ele se ausentou, que Ele se esqueceu, ou que abdicou do seu poder, da sua autoridade. Se Deus muitas vezes nos diz não, embora seja um Deus bondoso, compassivo, misericordioso, Ele na verdade está tentando trabalhar com nossos sentimentos, com as nossas emoções, com os nossos valores. Deus está nos moldando, Ele está procurando gerenciar a nossa vida. Eu olho para o apóstolo Paulo, eu imagino que na Bíblia há poucos homens que tenham tido uma intimidade, uma relação tão profunda e tão próxima com Deus. E Paulo, num dado momento da sua vida, desesperadamente, ele ora, e diz que ele orou 3 vezes. A palavra 3 não significa 3, 1, 2, 3, em uma sequência lógica, mas significa um tempo perfeito, um momento perfeito, sabe? Em todo período é possível que ele poderia orar, ele estaria orando. E ele orou pedindo a Deus que o livrasse de um suposto espinho na carne. Lembra disso? E ele chama esse espinho de quê? De um mensageiro de Satanás enviado para atormentá-lo. E ele sofre com aquilo, ele se angustia com aquilo. Paulo, ele busca a Deus, ele está aflito. E sabe o que Deus fala? Não. A gente não sabe do que se tratava esse mensageiro de Satanás. Se era uma enfermidade, se era uma angústia interna, se era uma busca dele, ou se eram perseguições, ou era toda a pressão que ele sofria, né, por ser apóstolo de Jesus num momento muito difícil da história. Mas a resposta foi para ele, não. E ela se completou, ela está lá em 2 Coríntios capítulo 19, versículo 9, Deus diz para ele, olha, a minha graça te basta, Paulo, pois o meu poder, ele se aperfeiçoa na sua fraqueza. Eu olho, por exemplo, para outros homens de Deus na Bíblia, como Moisés, e se há alguém
que poderia ser um grande homem é ele, tanto que Israel até hoje o coloca como o exemplo, o modelo, o referencial de toda a sua história, a sua existência, do seu crer, até hoje. Moisés, o amigo de Deus. Moisés ouviu a voz de Deus, via Deus face a face, diz a palavra, é um homem que tinha um relacionamento profundo com Deus, e no momento em que ele está pronto para entrar na terra prometida, depois de guiar o povo durante 40 anos no deserto, depois de intermediar uma relação de Deus com o povo com Deus, ele se vê pronto para entrar na terra prometida, e Deus diz: não, você não vai entrar. Está lá em Deuteronômio capítulo 3, versículo 23 até o versículo 26. Eu olho, por exemplo, para um outro homem que foi chamado de amigo de Deus, no sentido de o homem segundo o coração de Deus. Você sabe quem é? É Davi. Davi orou desesperadamente, pedindo que Deus não permitisse que seu filho recém-nascido morresse. E ele orou e jejuou e buscou a Deus, mas a criança morreu. Está lá em 2 Samuel capítulo 12, versículo 15 a 20. Outro homem que me impressiona, que ouviu o não de Deus, é Jó. Jó, um homem íntegro, reto, justo, caminhava com Deus. E quando Deus permite que ele passe por uma crise, não só física, humilhante, mas também de perdas enormes, fragilizado, buscando respostas de Deus, diz: não, vai ficar no monturo, no lixo. E há muitos outros, está lá em Jó capítulo 38, versículo 4. Será que Deus é insensível? Será que Deus não se importa? E você pode usar, ver cada um com uma história diferente, com realidades diferentes, com buscas diferentes, com crises diferentes. E Deus diz: não. E volta a perguntar: será que Deus é insensível, amado? Não é não. Claro que não. Moisés, embora ele fosse o escolhido de Deus para gerir uma nação, vou dizer assim, com todas as leis, né, do Antigo Testamento, do Decálogo e muito mais, ele não entrou, eu acho que por causa da sua incredulidade e muitas vezes por causa de se opor a Deus. Davi não teve resposta da cura do seu filho por causa do erro, talvez não de se relacionar com a mulher adúltera, mas por matar o seu esposo de maneira absurda. E Deus procura dizer a ele que a consequência do seu pecado, ela estava ali. Jó, talvez com seus questionamentos e alguns insensíveis em relação a Deus, ele sempre procurando respostas e resistindo ao propósito de Deus na vida dele, naquele momento. Eu não sei, mas o que eu vejo como interessante em todos esses homens é a maneira como reagiram com o não. E a minha pergunta é: quando você recebe um não de Deus, como é que você reage? Há pessoas que reagem reclamando, outras murmurando, outras se rebelando, outros tomando decisões e atitudes, outros tornando-se insensíveis, outros tentando barganhar com Deus. Eu não sei, mas nós temos dificuldades de aceitar um não, não é verdade? Quando olho para Davi, quando olho para Jó e para muitos outros, eu vejo que ao invés deles, se retraírem e terem de si mesmos piedades e uma certa autocomiseração, eles preferiram, ao invés disso, mesmo no meio da dor, mesmo no meio
do sentimento de fragilização no momento que viviam, eles preferiram confiar em Deus, porque entendiam que o não, ele tinha por trás um ato e uma ação muito maior de Deus nas suas vidas. Talvez no momento que você vive, que Deus disse não e você não tem respostas, é um tratar de Deus no seu coração, porque o tempo não chegou, a hora não chegou, você não está preparado para isso. Ou de fato não é isso que tem para a tua vida, porque a Bíblia diz que os planos de Deus para as nossas vidas, elas são perfeitas. O plano e o propósito que Deus tem para a tua vida, eles são de uma magnitude tal que a gente ainda talvez não compreenda agora, mas no futuro saberá, porque Ele vai nos revelar. Porque a Bíblia diz que toda a vontade de Deus para as nossas vidas é boa, ela é perfeita e é agradável, embora aqui no momento a gente não consiga compreender isso, porque Deus em momento algum deixa de nos ouvir. Pode ser que não responda, né? O salmista diz assim: quando eu clamei, o Senhor inclinou o seu ouvido para a minha oração. Agora imagine, é o único texto na Bíblia que se lê que o ouvido do Senhor se inclinou, a face do Senhor se inclinou para a oração do seu servo. Em lugar mais, nenhum outro lugar eu vimos sobre isso. E imagine Deus num gesto de soberania, mas de graça, embora onipotente, com compaixão, Ele se inclina para ouvir. Toda a sua oração é ouvida. Entenda isso. Se Ele não respondeu, não significa que Ele ficou indiferente. É porque Ele está trabalhando. Como que você reage quando Deus diz não? Eu olho para Moisés e ele morreu contemplando a terra prometida, estava sobre o monte Nebo, e ele vê a terra prometida e provavelmente vê todo o povo de Israel marchando já em direção à entrada da terra prometida de Canaã. Enfim, ele orou. Está lá em Deuteronômio 33, 29. E a oração dele me inquieta. Ele vendo essa situação disse assim: feliz és tu, ó Israel! Quem é semelhante a ti? Um povo salvo pelo Senhor, o escudo do teu socorro e a espada da tua majestade. Ao invés de ele ficar resignado, ao invés de ele ficar, com uma certa inveja, vamos dizer assim, porque com ele não acontecia, mas acontecia com os outros, ele adorou a Deus. Você consegue ser feliz quando o outro é abençoado e você não, naquela área? Você consegue adorar o outro com o sucesso que ele está levando, embora você não? Moisés teve essa capacidade de dizer: vocês são felizes, ó príncipe do Senhor, Israel. Quando eu olho para Davi, embora tenha sofrido muito com a enfermidade e com a morte prematura do seu filho, ele não se revoltou contra Deus. Diz lá o texto de 2 Samuel capítulo 12, versículo 20: então Davi se levantou do chão, lavou-se, pôs óleo aromático e mudou de roupa. Então entrou no santuário do Senhor e o adorou com aquela perda. Não tinha mais o que fazer. Ele aceitou o plano de Deus. Não. Difícil, né? Eu olho para Jó. Jó finalmente é curado daquela enfermidade, daquela opressão diabólica. Ele é tirado do meio do monturo
e é devolvido a ele as bênçãos do Senhor. E o que Jó faz? Ele olha, está lá em Jó capítulo 42, versículo 5, ele diz assim: com os ouvidos eu tinha ouvido falar a teu respeito, Senhor, mas agora os meus olhos te veem. Eu penso que o não mais significativo que alguém já recebeu na sua vida foi do próprio Filho de Jesus Cristo. Deus o entregou por nós como um sacrifício único pelos nossos pecados, diz a Bíblia. Lá no Getsemane, Jesus, sentindo o peso de tudo que haveria de vir, ele se ajoelhou e orou. Está lá em Mateus capítulo 26, 39, você lembra bem do texto? Ele ora desesperado diante daquilo que eu aguardava. Ele disse assim: meu Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Eles não vinham apenas saquear as coisas, o gado, os mantimentos, os bens das famílias e matar, mas eles também tinham o hábito de cortar todas as árvores frutíferas, de pôr fogo em todas as plantações que sobrassem, e enchiam todos os poços de entulhos de água para que ninguém pudesse tirar. O inimigo vinha, matava, roubava, saqueava e tornava a vida opressiva e opressora para quem sobrevivesse. E ele diz isso: olha, não tem gado no campo, não há mantimentos para serem colhidos no campo, não tem nada em casa com que me alimentar. Mas mesmo assim, ele diz: mesmo assim, eu me alegrarei. Gente, como é que alguém consegue se alegrar no meio da perda? Como é que alguém é capaz de se alegrar no meio do prejuízo? Como é que alguém pode se alegrar no norte? Como é que alguém é capaz de se alegrar nos ressentimentos, das mágoas? Como é que alguém pode se alegrar sendo desprezado, humilhado? Como? E ele responde: eu me alegrarei no Senhor, eu vou exultar no Deus da minha salvação, porque o Filho de Deus não vive condicionado pelas coisas que ele tem. O Salmo 23, ele diz assim: o Senhor é o meu pastor e nada vai faltar. Na verdade, a tradução desse texto está errada, mas o termo hebraico diz: o Senhor é o meu pastor e Ele não me faltará. Porque quando Deus está presente na minha vida, eu tenho tudo que eu preciso, todo o suprimento, tudo para a minha motivação, tudo para que a minha vida permaneça íntegra, estar nele, depende dele. Por isso que ele diz: eu posso ter todas as perdas, mas o que eu não posso perder é a tua presença, Senhor. O que eu não posso abdicar é de estar diante de ti, porque tu és o Deus da minha salvação, disse o profeta. E mais do que isso, tu és a minha força, e és tu que me fazes andar altivamente como a corça, és tu que me fazes subir as alturas, é o Senhor, e eu dependo de ti, e o que queres fazer comigo, faça, Senhor, mas me ajude a não deixar de olhar para ti. Não permita que eu me esqueça de quem tu és. É por isso que os homens da Bíblia, como Moisés, como Davi, como Jó e como muitos outros, puderam superar grandes crises e grandes momentos, porque eles enxergavam além da realidade que viviam. Eles tinham um Senhor que se fazia presente, e Jesus o prometeu que Ele é o Deus Emanuel, e Ele disse assim: eis que estarei convosco
todos os dias, até o fim, até a consumação dos séculos. Deus não vai lhe faltar. Deus não vai faltar. Seja capaz de dizer: ainda, Senhor, ainda assim, eu me alegrarei em Ti, porque Tu és a minha rocha, Tu és a minha salvação. Em Ti e para Ti eu vivo, porque o melhor ainda está por vir. Amém? Eu sei que Deus está falando contigo. Eu sei que você tem dificuldade de ouvir o não. Mas tem um não que Deus jamais se permite dar para os seus filhos. E Jesus mesmo disse: se você está cansado e sobrecarregado, venha a mim. Eu vou te aliviar. Você vai receber um novo fardo. Eu vou lhe dar capacidade para caminhar comigo. E você verá como é bom. Jesus jamais abandona os seus filhos. Sua mão e a sua bênção sempre está estendida para aqueles que por Ele procuram. Pode ser que você não tenha o que queira, mas sempre terá Ele, que jamais te deixará. Feche os seus olhos, vamos orar. Pai, te dou graças pelo privilégio que eu tenho de estar com meus amados aqui. Obrigado pela Tua presença nesse lugar, pela Tua presença nas nossas vidas. Eu quero, Pai, pedir que o Teu Espírito Santo sempre nos lembre de que estás presente, de que o fato das coisas demorarem de acontecer na nossa vida, ou não acontecerem, ou não se sucederem como desejamos, não significa que deixou de nos amar, não significa que nos abandonaste, não significa que os seus ouvidos se taparam, mas antes que queres ser tudo em todos, de que queres ser tudo em nós. A Tua presença é o que nos basta. Ajuda-nos a entender que é isso que nós precisamos, só disso que precisamos, porque a Tua presença nos dá de toda a plenitude de paz, de alegria e gozo de que precisamos para prosseguir. Quero dizer-te, Senhor, nós Te amamos mesmo na dor, nós Te amamos e Te adoramos mesmo no meio da perda, nós Te exaltamos e glorificamos o Teu nome, porque Tu és o nosso único Salvador e a nossa única rocha de segurança, e de Ti, Senhor, não queremos nos afastar. Precisamos de Ti, precisamos de Ti, não das coisas que nos dás. Pai, quero pedir nessa noite, cuida do Teu filho e da Tua filha, supre as necessidades segundo a Tua promessa, não retire a Tua mão e nem o Teu cuidado de cada um deles. Livra-os do mal, livra-os no dia da provação, mas revela-te, Senhor, que o Teu Espírito revele a Tua presença quando mais precisarem, Senhor, em nome de Jesus. É difícil realmente a gente receber um não, né? A gente está preparado para o sim, mas além do não, tem o espera, que é muito complicado, muito complexo, e também tem o silêncio, que eu não sei se não, às vezes não é pior que o não. Por isso que nós precisamos viver na dependência dele, né? Somente dele. Porque quando nós olhamos para nós, tem momentos que a gente se acha, tem momentos que a gente acha que a gente pode todas as coisas em nós, e a gente vê o quão frágil nós somos, o quão limitados nós somos. Mas quando nós olhamos para Ele, autor e consumador da nossa fé, Deus começa a operar o impossível. Eu tenho certeza que o impossível Deus vai fazer hoje e agora.
Deus vai falar contigo. Deus vai te tratar. Deus vai tocar na área que precisa ser tocada nesse momento. Porque Ele é Deus. Talvez o Espírito Santo vai começar a falar contigo. Por que do não? Quantas vezes você chorou? Quantas vezes você se inquietou? Quantas vezes você não compreendeu? Às vezes nem ouviu, mas o teu coração sabe o quanto você sofreu. Mas Deus vai trazer e vai revelar o porquê do não. Tudo vai vir à luz e você vai entender, você vai aceitar e você vai glorificar o Senhor. Amém? Feche seus olhos. Querido Espírito Santo de Deus, esteja, Senhor, a agir, Senhor. Vou começar por mim, Senhor. Age na minha vida, porque eu preciso ouvir a Tua voz com clareza. Na vida de cada um aqui, Senhor. Muitas vezes o Senhor está falando, às vezes é que nós não compreendemos e não entendemos a Tua voz. Às vezes deixamos, Senhor, que as nossas emoções, deixamos que as lutas e as perturbações que nós passamos atrapalhem, Senhor, o Teu falar, e nós não ouvimos a Tua voz. Agora, pelo Espírito Santo de Deus, esteja, Senhor, a nos sarar, esteja, Senhor, trabalhando dentro de nós, Senhor. Se revela a nós, ó Pai, nesse momento. Cura, Senhor, todas as feridas. Tira, Senhor, todo o desânimo, todo o medo. Nos enche, Senhor, de coragem, de ousadia, Senhor, para que nós venhamos a nos levantar e a lutar, porque sabemos que não estamos sozinhos. O Senhor está conosco, e se o Senhor está conosco, basta, acabou. Nós não temos medo de mais nada. Sabemos que vamos vencer, porque o Senhor é conosco. Venha, Espírito Santo de Deus, nos preparar, Senhor, para todas as respostas que só tem, inclusive não. Que a gente venha aceitar o Teu não, Senhor, com mais sabedoria, com mais paciência. Espírito Santo de Deus, precisamos de tanta sabedoria. E a Tua palavra diz, Senhor, aquele que não tem sabedoria, peça a Deus que Ele dá sabedoria. Revela-te a nós, Senhor. Revela a Tua vontade em nós. Que nós não saiamos daqui, Senhor, sem uma resposta. Que nós não saiamos daqui, Senhor, sem uma direção. Que nós não saiamos daqui, Senhor, sem visualizar o Teu projeto que Tu tens para cada um aqui presente. Deus, quantas vezes nós batemos o pé, quantas vezes nós ficamos rebeldes, quantas vezes nós choramos, quantas vezes nós nos empurramos, quantas vezes nós queremos desistir. Mas Tu, Senhor, não desiste de nós. Tu não nos vê como nós somos, como nós estamos, mas Tu nos vê como nós ficaremos, como nós seremos. Ah, Senhor, às vezes nós mesmos desistimos de nós mesmos. Às vezes nós mesmos não acreditamos em nós mesmos. Mas ainda bem que o Senhor acredita em nós. Às vezes as pessoas mais próximas da gente não acreditam em nós.
mas o Senhor acredita. E é isso que basta. É isso que basta, Senhor. O Senhor acredita em nós. O Senhor sabe o potencial que nós temos. Foi o Senhor que nos fez. Abre, Senhor, nossos ouvidos espirituais para ouvir a Tua voz, compreender e discernir a Tua voz, da voz do nosso coração. Que nós não venhamos ser enganados, Senhor.